Vamos orar pregador da noite. Gente, é mulher, gente. É pregadora, né? Todo mundo fecha o olhinho. Jesus, queria te agradecer por mais um dia. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada dia. Obrigado pela oportunidade de estar aprendendo mais de Ti, dentro da Tua palavra. Obrigado, Pai. Abençoe a minha mãe, que não venha sair nada da boca dela, Senhor, mas a Tua palavra. Que possamos escutar não o que nós queremos, Senhor, mas o que o Senhor tem para falar com a gente, Jesus. Que através dela o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a Tua igreja. Te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Estou tremendo de frio. Mentira, de nervoso. Abra sua Bíblia em Joel. Que bom que nós estamos aqui, né, nessa quarta-feira. Ô, irmãos, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão privilegiada. Para mim é uma honra poder servir ao Senhor Jesus. Que alegria, que bênção, Senhor, que privilégio. O Senhor podia ter escolhido pessoas tão mais bacanas, mas Ele escolheu a mim. Joel, capítulo 2, versículo 12. Todos encontraram? Joel é um livro bem pequenininho aí dos profetas menores. Não que Joel seja um profeta menor, tá, irmãos? É um livro menorzinho. Joel 2, versículo 12. Podemos ler? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Senhor, essa é a tua palavra. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, que a tua palavra, Senhor, seja viva em nossas vidas, que a tua palavra vivifique o nosso coração, que nós possamos estar no Senhor, que a tua palavra transforme a cada dia a vida de cada um de nós. É a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, quando Joel escreve essas palavras, uma palavra de exortação, uma palavra é como se ele falasse para aquele povo assim: olha, presta atenção no que vocês estão fazendo. Aquele povo tinha errado demais, irmãos. Eles tinham se voltado contra Deus, tinham blasfemado contra o Senhor, tinham feito cultos para outros deuses. A nação de Israel estava perdida. E Joel traz essa palavra para o povo de Judá, que estava vivendo o pior momento que se podia imaginar. A coisa naquela época, que Joel profetiza isso, estava tão feia, tão escassa, não tinha alimento, não tinha cereal, o campo não produzia mais, a terra estava seca. Se não tinha mantimento, se não tinha cereal, os animais também estavam morrendo, concorda comigo? Não tinham o que comer, eles viviam disso. Não é igual hoje, que se aqui eu não produzo,
Vamos imaginar, né? Nós produzimos feijão aqui em Minas Gerais. Paramos de produzir. Vamos pedir o feijão lá do Rio Grande do Sul? Não é assim que funciona hoje? Nessa época, não. Era uma escassez total de mantimento, de água. Os animais, como não tinha água para beber, não tinham o que comer, o que aconteceu? Morreram. Era fome total. Eu li que nessa época eles raspavam as árvores dos figos para ver se daquela raiz eles pudessem tirar alguma coisa de tão terrível que estava a situação, porque Deus tinha se voltado de forma de castigar mesmo aquele povo por tudo que eles estavam fazendo, por todo o pecado, por tudo que eles tinham voltado contra Deus. E Joel traz essas palavras dizendo: é hora de vocês voltarem para o Senhor. E quando eu li isso hoje, eu fiquei pensando assim: Senhor, qual que é a nossa escassez hoje, enquanto igreja, enquanto povo de Deus? Naquela época, foi tudo isso que eu falei para vocês. Mas hoje nós vivemos uma escassez muito pior. Eu posso, talvez, afirmar isso para vocês. Em muitos momentos, nós vivemos uma escassez de valores, nós vivemos uma escassez de princípios, nós vivemos uma escassez de honra, nós não conseguimos honrar as pessoas que nós amamos, nós vivemos uma escassez de amor, e, infelizmente, não nessa igreja, nós vivemos uma escassez espiritual. Nós deixamos de buscar ao Senhor da forma que Ele merece, e às vezes as vindas aos cultos fica uma coisa muito robótica. Fica parecendo mais um compromisso, fica parecendo mais uma obrigação do que você estar ali diante do Senhor, porque eu amo a presença do Senhor. Irmãos, estar diante do Senhor tem que ser um prazer, tem que ser um privilégio. E às vezes eu fico preocupada: Senhor, será que nós estamos indo à sua casa, frequentando os cultos, porque nós ansiamos pela sua presença, porque nós queremos mais o Senhor, porque nós queremos estar com os irmãos, ou porque eu preciso bater ponto? E eu falo para o Senhor: Senhor, não deixa. Não permita, Senhor, que eu seja assim. O Senhor quer que nós nos achegamos a eles, irmãos, com o nosso coração entregue. O Senhor quer uma volta para Ele. E Joel, nesse livro, ele fala para o povo assim: olha, voltem para o Senhor, voltem para a sua presença, arrependam-se. E às vezes nós confundimos essa volta para o Senhor. Às vezes nós achamos que voltar para o Senhor é voltar para a igreja, é voltar para a comunhão. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer uma volta íntima dentro de nós. Uma volta sincera de relacionamento com a sua palavra, de ter prazer na oração, de ter prazer na comunhão. É essa volta que o Senhor quer de nós. Porque Joel fala assim, olha, para eles assim, olha: rasguem o coração de vocês e não as vestes. Porque naquela época era comum, quando eles pecavam, quando eles faziam alguma coisa que desagradava a Deus. Davi fez muito isso. Ele rasgava suas vestes e gritava. Joel fala assim, olha, para com esse teatro. Deus não quer teatro. Não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração. Sabe por quê, irmãos? É aqui dentro que Deus vê. É aqui dentro que nós devemos voltar para Deus. E essa volta para Deus tem que ser uma volta para Ele. Tem que ser uma volta sincera, tem que ser dentro de nós. Muitas vezes nós não voltamos para Deus de verdade. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida meio atrapalhada, ou estamos buscando algo do Senhor, orando para que Deus faça aquilo ou faça aquilo outro, e quando Deus faz, a gente pensa assim, olha, agora eu estou voltando para Deus, olha o que Deus fez, olha que maravilha, olha o que Deus está fazendo. Será que eu voltei para Deus, ou eu voltei para as coisas que Ele prometeu que Ele me daria?
Nós precisamos voltar para Deus, irmãos, com o coração quebrantado, com o coração entregue a Ele de verdade. As Escrituras, eu acho que desde sempre, ela aponta para um Deus requerendo da sua igreja, do seu povo, um avivamento. Mas não um avivamento estereótipo, se é que dizemos assim, mas um avivamento dentro de nós, dentro do nosso coração. Eu já errei muito, irmãos, em muitas coisas na vida, e uma delas foi pontuar ou datar a data de um avivamento. Como assim, Vanessa? Me perdoa, Senhor. Nós não colocamos Deus num cabresto para Ele fazer as coisas na hora que nós queremos. É na hora que Ele quer. E eu já fiz muito isso, né? Né, Júnior? Terceira conferência do Espírito Santo. 3 dias de avivamento. Será? Será que Deus, Ele está limitado a uma data que eu estipulei para Ele fazer um avivamento? Se Ele quiser, Ele faz. Mas Deus pode fazer um avivamento aqui hoje, no culto de quarta-feira. Num culto comum. Num culto que nós não marcamos data, num culto que nós não criamos nenhuma expectativa em pessoas, em coisas, no pregador, em nada. Deus pode fazer um avivamento quando nós nos voltarmos para Ele de coração, nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos em que nós estamos errando. Irmãos, Deus só vai fazer um avivamento na minha vida quando eu reconhecer as minhas mazelas, meus pecados, os meus erros. É assim que Deus faz. Um avivamento de Deus em nós começa quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Quando a gente para achar que a gente é o top, que a gente é crente demais. Que nada, irmão. Nós é cavalo, o cocô do cavalo do bandido. Deus está tendo misericórdia de nós. Deus está derramando a sua graça todos os dias. Deus está nos livrando da morte todos os dias. Deus tem nos dado vida. Se isso não faz você queimar de amor por Ele, se isso não faz você querer a presença dEle, amar a presença dEle, eu não sei mais o que nós estamos querendo ou o que nós estamos buscando. A nossa vinda aqui vai ser inútil, vai ser em vão. Deus pode fazer um mover maravilhoso, sobrenatural na sua vida, na minha vida, quando nós nos voltarmos para Ele, somente para Ele. Nós precisamos ter ciência de como nós estamos afundados, muitas das vezes, nos nossos pecados. E às vezes nós viemos para o culto e nós saímos dali, falamos assim, meu Deus, que culto, Deus não fez nada hoje nesse culto, não aconteceu nada. Mas será que nós estamos entregues ao Senhor? Será que nós estamos querendo mesmo que o Senhor faça algo em nós? Será que nós estamos colocando nossos olhos nas coisas que nós não deveríamos colocar? Será que a nossa expectativa não é em outras coisas que não a presença de Deus verdadeiramente? Será que a nossa alegria, a nossa motivação em Deus está condicionada ao que Ele vai fazer? E se Ele não fizer? Não tem mais alegria? Não tem mais avivamento? Não tem mais testemunho? Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nós temos que ter cuidado para nós não nos afastarmos da verdade de Deus para a nossa vida. E mergulharmos em tantas coisas que o mundo tem oferecido para nós. Vem bandejas todos os dias para nós. Nosso adversário querendo que a gente desvie o nosso olhar do Senhor. Todo dia levanta um Satanás. E às vezes você acha ele até bonitinho. Olha que bonitinho esse satanazinho aqui, que lindo. Mas se nós estivermos com nossos olhos no Senhor, nós saberemos.
nós precisamos pedir a Deus misericórdia, irmãos, porque não esse povo aqui, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, e nós devemos não olhar isso com altivez, mas com graça e favor do Senhor. Mas em muitos lugares, a igreja de Cristo tem virado motivo de zombaria, de deboche. Estão zombando da nossa fé, estão debochando, estão escarnecendo. Antigamente, você ser cristão era um critério bom para você arrumar um emprego. Se você chega numa entrevista hoje, fala que você é cristão, que você é crente, eles anotam no papelzinho. Pode ser que não seja tão assim como falam. Nós, em muitas situações, temos envergonhado o nome do Senhor. Nós precisamos voltar para Deus com arrependimento, rasgar os nossos corações diante dEle. E nós precisamos não estar focado apenas no que Deus tem para nós, mas na sua graça e na sua misericórdia. Nós vivemos dias tão tenebrosos, irmãos, que não é novidade isso que eu vou falar, né? Mas em muitos lugares, o nome da igreja aparece mais do que o nome do Senhor. É mais importante o nome da igreja. Está sempre em destaque o nome do pastor. Estão perdendo, estão tirando a glória de Deus, estão pegando para si. Irmãos, eu fico pensando, se Deus fosse derramar sua ira hoje, nós não ia suportar, porque nós estamos pecando demais. Nós estamos envergonhando o Senhor demais. Demais, demais. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, todos os dias. E nós não podemos ter a altivez de achar, porque nós estamos aqui, nós não estamos errando, nós estamos errando todos os dias. Às vezes eu vou orar, eu fico com vergonha. Eu ajoelho e fico, Senhor, que vergonha, Senhor. Que vergonha. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. E Deus teve misericórdia daquele povo. Vocês acreditam nisso? Que esse povo que se voltou contra Deus, Deus teve misericórdia deles. E Deus, pela sua infinita graça, tem misericórdia de mim também, mesmo sem eu merecer. Nós precisamos analisar a nós mesmos, fazer uma análise do nosso coração. E perguntar para o Senhor, todos os dias, por que, Senhor? Que às vezes eu sou tão frio diante da sua presença. Por que eu sou tão inerte à tua graça, à tua misericórdia? Irmãos, eu sou muito chorona. Eu não vou chorar aqui agora. Mas às vezes a gente chora. Quando a gente está vendo um vídeo, às vezes, no Instagram, né, quando alguém faz uma boa ação, a gente chora. Mas a gente não consegue derramar uma lágrima diante do Senhor. Você ouve, desde que você se converteu, que um Deus se fez homem, veio a esse mundo, se tornou carne, se rasgou todo, foi dilacerado pelos seus pecados. Você ouve isso, você acha isso comum. Você não consegue chorar diante dessa graça, diante desse favor, diante desse Deus. Como que nós queremos uma vida abundante em Jesus, uma vida de alegria, de avivamento, se nós não choramos por Ele? Eu li um livro do Hernandes, bem pequenininho, que depois eu queria que você lesse. É até contraditório, né? O autor, Hernandes Dias Lopes, e o nome do livro, Batismo com Fogo. Mas existe um livro do Hernandes com esse nome, é maravilhoso. E ele fala uma frase nesse livro que marcou meu coração. Ele fala que nós estamos com os nossos olhos secos demais. E é uma verdade. Nós não choramos por Jesus, irmãos. Nós não sentimos saudade da presença dEle. O Senhor nos livra todos os dias das piores maldades desse mundo. Irmão, esse mundo é tão cruel, é tão ruim. Gente,
é uma graça do Senhor nós levantar, chegar em casa em segurança, com os nossos filhos, a nossa família. Isso é graça de Deus. Isso é favor do Senhor. Isso é graça. Isso é graça. E às vezes, nós ficamos nos perguntando para o Senhor, por que Deus não faz hoje como fez antigamente? Por que Deus não faz isso ou aquilo? Irmãos, o nosso Deus é o mesmo. A palavra fala que Ele não muda. Então, alguém ou alguma coisa mudou. Será que foi Deus? Eu acho que foi a gente, né? Acho que existe um impedimento aí de Deus derramar a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja, que é os nossos pecados mesmo. Mas quando nós nos chegamos ao Senhor com arrependimento, com o nosso coração contrito, o Senhor, Ele é misericordioso para derramar a sua graça e o seu amor abundante nas nossas vidas. Nós precisamos entender essa mensagem do profeta Joel, não como uma visão de lá de trás, mas para nossos dias de hoje. Deus quer reavivar a sua igreja. Deus quer que nós sejamos mais próximos dEle. Quando nós voltarmos para Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento. E eu digo que é uma volta íntima mesmo. É você e o Senhor, sem ninguém ver. Quando isso acontecer no seu íntimo, na sua casa, com a sua família, todo mundo vai ver a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Essa volta para Deus, irmãos, ela se estende e ela se alastra no seu convívio com as pessoas. Você não consegue mais reunir com as pessoas e não falar de Jesus. Não tem outro assunto para o crente. Não tem um assunto mais legal para nós que é a igreja do que falar das coisas de Deus. Se qualquer outra coisa preenche o seu coração, te dá alegria, te motiva, você precisa repensar. Será que você ama mesmo o Senhor? Se na sua roda de amigos, 2 horas de conversa, você fica 1h30 falando de qualquer outra coisa, motivado, animadão e tal, que não seja Jesus, você precisa voltar o seu olhar para o seu coração e falar, será que eu amo mesmo esse Deus? Será que eu amo mesmo esse Jesus? Será que esse Deus me motiva mesmo? Será que eu estou queimando de amor por esse Jesus? Se não, nós precisamos voltar para Deus. Mesmo que você esteja aqui em todos os cultos, talvez nós estamos presencialmente, de corpo presente, mas o nosso coração e a nossa mente está distante do Senhor. Nós precisamos voltar para Deus. E como o profeta Joel diz, não é só uma volta, é uma volta com clamor, com choro e com pranto, com o nosso coração rasgado. Nós precisamos voltar para o Senhor. O versículo 17, queria que nós lêssemos juntos. Tem misericórdia de nós, Senhor. O profeta, Deus fala assim, olha, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vocês entendem que quando nós desonramos ao Senhor, a primeira coisa que evidenciam é o Deus que nós servimos? Nós envergonhamos o nome do Senhor com as nossas ações. Nós envergonhamos o Senhor com as coisas que falamos, que fazemos. E quando o profeta diz, poupa, Senhor, poupa o teu povo, eu fico pensando, né, em como é o coração de quem cuida da igreja. O coração do pastor Robson, do pastor Elvis. Esses dias eu coloquei no meu status que o coração de um pastor é um coração que está sempre amargurado. Porque deve ser muito triste ver
talvez por coisas que nós involuntariamente fazemos, ver o nome do Senhor envergonhado. E quando nós escarnecemos o nome do Senhor, o nosso Senhor é envergonhado por causa das nossas ações. E a minha oração todos os dias para o Senhor é: Senhor, não deixe que eu envergonhe o seu nome. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Não preocupar com o que os outros estão pensando a nosso respeito, mas ser uma oração sua com Deus: Senhor, não permita que eu envergonhe o seu nome, Senhor. Que vergonha, Senhor. E nós fazermos uma pergunta para nós mesmos, íntima: Senhor, em que eu tenho envergonhado o Senhor? Em que, Senhor? Senhor, talvez eu não estou nem percebendo. Que Deus pode falar com você no seu íntimo, nas coisas que você precisa melhorar, para você ser a pessoa mais avivada dessa igreja. Deus pode fazer isso, e Deus quer fazer isso. Quando há arrependimento de coração, irmãos, Deus é um Deus bondoso. Quando há arrependimento de coração, Deus converte a sua ira em amor e graça. Quantas vezes Deus já fez isso na história? Deus estava ali, pronto para derramar a sua ira, o seu furor. E Ele fala: não. Quando o coração está verdadeiramente arrependido, Deus derrama a sua graça e o seu favor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem tido misericórdia. O versículo 28 diz assim: versículo 28. Dois, 28 ou 27. Não é esse não. Ah, sim, 28, é isso mesmo. Perdão, tá, irmãos? Eu escrevo na hora do meu almoço. 2:28 diz assim, olha: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E eu grifei aqui que Deus fala depois. Depois disso. Depois disso o quê? Depois que vocês se arrependerem, depois que vocês rasgarem os seus corações, depois que vocês se voltarem para mim, depois que eu ver sinceridade no coração de vocês, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus pode fazer isso com cada um de nós hoje. E eu continuo lendo. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha, irmãos, como é que Deus é bondoso. Judá tinha pecado, tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, tinha desobedecido a Deus, tinha feito tudo de ruim. Deus estava irado. E esse mesmo Deus fala isso, olha: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor. Olha que Deus bondoso, quando nós voltamos o nosso olhar para Ele. E é interessante que o profeta Joel fala que os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Parece contraditório, não parece? Porque a gente pensa que o jovem não pode ter visão, ele é raso demais, né? Ele tem muito que aprender. Como que esse mancebo vai ter alguma visão? E Deus fala assim: olha, jovens, fiquem firmes. Vocês podem contribuir de forma muito positiva para que o reino de Deus avance. Velhos, sonhem. O que a gente mais ouve das pessoas
experimentadas na fé, vamos falar assim, né? Chamar de velhos, vão ficar bravos. Os experimentados na fé, eu acho isso maravilhoso. Eles gostam de contar das coisas, né? Ah, irmão, meu pai, misericórdia. Ah, na minha época, eu andava 5 quilômetros com a minha barra circular. Glória a Deus. A glória da pessoa experimentada na fé são as histórias que eles viveram. Irmãos, a palavra está falando que os velhos podem sonhar. Parem com esse discurso assim, eu já fiz demais, eu estou tão velhinho. Na minha época, para com isso. Deus pode usar uma pessoa da cabeça branquinha para fazer uma obra extraordinária. Deus pode fazer um avivamento através de um idoso de 80 anos. Deus tem muito mais. Se Deus fez lá, quando você ainda estava conhecendo e caminhando, Deus pode fazer muito mais hoje, irmãos. Não, no reino de Deus, não existe esse negócio de jubilar. Tá, pastor? Ninguém vai jubilar. Irmãos, os velhos podem sonhar. Deus dá graça, Deus dá favor, Deus derrama o seu amor. Quando você estiver andando, caminhando, seu braço estiver levantando, sua boca estiver mexendo, dá para fazer. Deus espera isso de nós. Não olha para a situação, para a igreja e fala assim, já estou aposentando minha bengala, não dá mais não. Para! Deus tem tanto para vocês. Nós podemos ouvir e aprender tanto com cada um que está aqui, que acha que já fez, que não tem mais para fazer. Deus pode, Deus quer fazer. Você é necessário para essa obra. Você é necessário. Eu vou estar, irmãos, em nome de Jesus, com a minha cabeça branca, sem nenhum dente na boca, falando de Jesus. Aleluia. Deus quer que nós nunca deixemos de sonhar. Que nós... Uai, você vai me largar se eu ficar amanhã? Gente. Irmãos, essa parte você corta, tá, pastor? Que eu quero falar para vocês. Não tem tempo, não tem pausa, não tem aposentadoria no reino de Deus. Se Deus fez há 10, há 15 anos atrás, Deus pode fazer muito mais hoje. Hoje você está muito mais bonito. Nós éramos feinha 15 anos atrás. Hoje nós somos muito mais bonitos. Deus tem sempre algo maravilhoso para nós. Deus vai te dar uma visão maravilhosa. Deus vai te dar saúde, força. Deus tem muito para nós. Amém? O Senhor, é Ele que nos aviva, irmãos. O Espírito Santo coloca uma força em nós, uma alegria, uma vontade de fazer, que a gente não acredita. Você fala, Deus, como pode? É Jesus, é o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Atos. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Vanessa, mas essa palavra de Joel aí foi para aquela época, já se cumpriu. Atos. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Atos 2. Atos 2, versículo 16. Senhor, nós amamos a tua presença. Atos 2, 16. No dia de Pentecostes, quando Pedro reuniu aquela multidão e os discípulos, logo após Jesus ter ido aos céus, lembram que pessoas e mais pessoas foram cheias do Espírito Santo? Atos 14, versículo 16, diz, acharam? 2,16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha Pedro repetindo as palavras de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas,
eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Pedro diz isso, que os filhos e as filhas teriam visões, que nós possamos entender que Deus quer avivar cada um de nós, todos os dias, na nossa vida diária, na nossa vida comum, na nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Deus quer fazer um avivamento dentro de nós. Deus quer que nós voltemos para Ele com o nosso coração arrependido. Quando nós entendermos isso, essa verdade, quando nós nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, nos voltarmos para Deus mesmo, nós vamos experimentar o maior avivamento que o mundo já viu dentro de nós. Quando acontecer dentro de nós, vai se espalhar para a nossa congregação, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para os nossos amigos. E todos verão quem é o Senhor e quão grande Ele é e quão grandes são as suas maravilhas. Amém? Aleluia.